Pessoal, o meu 10º e último erro, e para mim foi o mais importante porque eu acabei perdendo algumas promoções por causa dele. Tá? Então, eu conto na minha história que eu fui supervisor de produção muito rápido, com um ano e meio eu já era supervisor. Mas de supervisor de produção até gerente de produção, até gerente de melhoria contínua, gerente de excelência operacional, eu demorei muito tempo. E eu demorei muito tempo principalmente por causa desse 10º erro que eu vou revelar para você. E enquanto eu via alguns colegas que na minha intuição eram menos preparados que eu, tecnicamente, eu ficava empacado, né? E o meu 10º erro, que me custou muitos e muitos anos até eu entender isso, mudar o meu comportamento e aí sim conseguir ser promovido para gerente, foi realmente aí o medo de enfrentar desafios desafiadores. Então, o que são desafios desafiadores, pessoal? É o medo que a gente tem muitas vezes quando a gente recebe um desafio, quando a gente recebe uma meta que alguém muitas vezes deposita na gente e a gente, por falta de confiança e por medo, a gente não consegue ir adiante, né? E isso é normal que aconteçam em alguns momentos, mas o medo é feito para causar uma reflexão, mas ele não pode paralisar você. E eu me lembro até hoje, eu vou revelar para você, um período da minha carreira em que eu era supervisor de produção e estavam ocorrendo algumas promoções, e eu já tinha um bom tempo como supervisor e eu comecei a ver os meus colegas do lado sendo promovidos, sendo chamados pelo gerente de recursos humanos para que desse a notícia. Esse cargo naquela época, né, de gerente de linha de produto, né, na produção tinha inclusive carro, e todos eles foram chamados e eu não fui chamado, né? E por último, eu vi que alguma coisa estava acontecendo, eu fui falar com o gerente de recursos humanos na época e perguntei para ele, né, por que que eu queria saber, na verdade, por que que eu tinha sido preterido ao invés de ser preferido, né? Eu queria entender quais eram as razões do ponto de vista dos gestores, dos diretores, que me levou a não ser escolhido, enquanto alguns colegas, inclusive com menos tempo de supervisão, tinham sido eu não. E eles foram bem claros naquela época. Isso foi muito importante para que eu realmente mudasse o meu mindset, né? O gerente chegou para mim e falou: Ayrton, é muito claro a nossa posição e é importante que você reflita que nós chegamos à conclusão que todas as vezes que a gente dá um desafio para você, você primeiro olha a barreira para depois olhar o resultado final, né? Você sempre se apoia a ficar olhando as barreiras, as dificuldades. Isso causa um incômodo para a gente que é da direção. Então, olha só, pessoal, muitas vezes a gente assume alguns comportamentos no dia a dia que são realmente maléficos e a gente precisa perder muitas vezes uma boa promoção para que você pare para refletir, faça um exame de consciência e siga adiante. Então, muito cuidado quando você fica com medo. O medo é normal, mas ele não pode te paralisar. Tem que ir adiante, tem que enfrentar e a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas em relação a isso. Então, pessoal, por que que realmente eu tinha medo de enfrentar aí grandes desafios, né? Naquela época e até hoje eu percebo, né? A zona de conforto é sempre melhor, né? Mudança é uma coisa que faz com que a gente tente sair, né? Que a gente saia algo, você é empurrado fora da zona de conforto, e isso te traz um desconforto. Então, realmente muitas vezes ficar na zona de conforto é melhor, mas para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, não pode ficar na zona de conforto, né? E muitas vezes vinha na minha cabeça: poxa, mas eu nunca fiz isso, né? Eu nunca enfrentei esse desafio, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade de atingir essa meta, né? De vencer esse desafio, né? E se ninguém me ajudar, né? Se eu ficar sozinho, né? E se eu fracassar? Então essa realmente era um medo muito grande, né? Eu via muito as dificuldades e não aquela
aquela glória de você atingir um objetivo em equipe, né? E muitas vezes eu pensava também o seguinte, poxa, mas tem coisas que não estão no meu controle, né? Eu já pensava naquelas coisas que não estavam no meu controle, que estavam no controle de outras pessoas e iam interferir no meu resultado final, né? É aquela coisa que você acha que o problema está no outro, não está em você. Então realmente traz um medo, uma insegurança e todo mundo percebe, só não percebe a gente que está tendo esse comportamento inadequado. E porque eles sempre querem mais e mais, então me incomodava um pouco naquela época, uma visão pequena, limitada que eu tinha, é que a gerência, a direção sempre queria mais, sempre queria mais. E se você é um supervisor, se você tem um cargo de liderança, se você quer crescer, você realmente precisa estar acostumado em relação a isso, né? E sempre tem oportunidades, pessoal. Sempre tem uma maneira de fazer as coisas ainda melhores. E a minha vida profissional, depois dessa mudança de mindset, realmente me fez não só acreditar, mas provar que sempre é possível melhorar, né? A perfeição é algo que não existe, já dizia Tele Santana, mas chegar perto dela é realmente possível. Então aqui estão os porquês e agora eu vou te falar um pouquinho sobre o que você pode fazer aí para vencer o medo.